Ô Zé, passando a bola para você, bloco um você vai tocar. Manda Tá bom. ficha. Kennedy, esse assunto da desoneração é a melhor maneira da gente perder ouvintes, né? Como a gente trata desse assunto, porque é a coisa mais chata que existe, estamos tratando de tributação, e, na verdade, um aumento de tributação, que você pode chamar de aumento, ou você pode dizer que é apenas a volta à normalidade, né? Durante um período você teve uma desoneração, ou seja, você suspendeu a cobrança de alguns impostos de alguns setores da economia, entre eles algumas milhares de prefeituras, e o governo, na gestão Haddad, como ministro da Fazenda, vem tentando acabar ou diminuir com esses privilégios tributários, para que, né, a regra valha para todo mundo. E essa era uma questão fundamental, inclusive para as contas públicas, né? Porque quando você deixa de arrecadar, obviamente o déficit tende a aumentar, porque a despesa é inelástica, né? Ela continua tão alta quanto era. E aí teve esse episódio que você descreveu bem na escalada, que foi o envio dessa nova legislação do governo ao Congresso para acabar com esses privilégios. E lá no Congresso essa proposta foi torpedeada. E teve uma recente e última traição do presidente do Senado, que, até onde eu achava, era aliado do Lula e do governo, né? Pelo menos dizia-se dessa maneira aqui. Você já contou várias histórias de como o governo privilegiou o trato com o Rodrigo Pacheco em comparação ao presidente da Câmara, o Arthur Lira. Isso. Então, a minha pergunta para você, já que o Lira traiu a confiança do governo, é Pacheco, como o governo vai, desculpa, como, já que o Pacheco, presidente do Senado, traiu a confiança do governo, como é que o governo vai se vingar dessa derrota econômica no Senado? Zé, o governo está com dois caminhos. Primeiro, é um caminho mais pacífico, tentar negociar um projeto de lei para restabelecer a arrecadação. Segundo caminho, e aí é o caminho de eventual vingança, é recorrer ao Supremo Tribunal Federal, judicializar a questão. Essa coisa da desoneração, ela parece ser um assunto chato, e se a gente só trata por esse nome, é chato mesmo, mas tem a ver com a vida de todos nós. Começou lá no governo Dilma, 2013, 2012, ela começou a desonerar. Era a lógica? Vou cobrar menos impostos de alguns setores, que eles vão preservar emprego, vão gerar mais emprego, vão gerar mais crescimento, e aí a base se expande, eu cobrando menos, eu não vou perder a arrecadação. Deu muito errado, foi uma das raízes do impeachment da Dilma, porque ela perdeu recursos para fazer o superávit primário, perdeu força na economia, fora a inabilidade com o Congresso e toda a trama golpista de derrubar uma presidente eleita. Isso é história, né? O governo Temer, é, isso durou, Bolsonaro, vem governo Lula. Tem uma cobrança para se ajustar as contas públicas depois que foi o desastre do governo Bolsonaro que torrou as burras para tentar se reeleger e não conseguiu. O Haddad assume e ele é cobrado, né, pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo Pelo mercado mercado. financeiro, né, pela imprensa. Haddad, Sim, o pela rigor imprensa, bem fiscal, lembrada. né, vamos cumprir aí Os xerifes da do rigor fiscal. higiene fiscal. Da higiene fiscal, né? Da higiene fiscal. Beleza. A gente não tem que demonizar a desoneração, né? O Estado pode avaliar que vale a pena tributar menos um setor, porque aquilo tem uma função estratégica, aquilo vai gerar mais emprego, aquilo é importante para o desenvolvimento do país. Só que alguém paga a conta. E quando você faz isso, você está jogando para o conjunto da sociedade um benefício que você está dando por um setor. Então, esse setor, em tese, teria que devolver esse benefício. Aí, esses 17 setores, os estudos mostram que não devolveram, conversa fiada, né? Apesar de a imprensa, que é uma das beneficiadas, também cobrar. E é muito curioso, enquanto a imprensa cobra do Haddad cumprir a meta fiscal zero, o rigor fiscal, ela fez lobby pela aprovação da desoneração. E aí nós podemos fulanizar, podemos ir no detalhe, ver o que vale e o que não vale a pena para cada setor. Mas foi de baseada. Né? Porque é isso, é o populismo fiscal do governo. Esse ano de eleição municipal, o Pacheco, que é candidato em Minas
a governador, será em 2026, tem tido o apoio do Lula para essa empreitada, inclusive com articulações junto ao PT. Minas Gerais é o estado que tem mais municípios no país, né? Pega e fechou os olhos ali e deixou caducar a parte da medida provisória que tratava de reonerar, de voltar a cobrar das prefeituras. Segundo o Ministério da Fazenda, isso tem um impacto de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. Não é pouca coisa, né? Na cerca de 1, 2 semanas, o Tesouro divulgou os números de arrecadação e de gastos, como teve uma alta na arrecadação, até porque a gente passou a cobrar impostos de setores mais ricos, um trabalho que o Haddad e a Fazenda fizeram no ano passado, está mais ou menos quase cumprindo a meta de déficit zero. Está esbarrando ali. Mas se você pega e mete uma canetada de 10 bilhões, você afasta o Haddad do cumprimento dessa meta. E o Rodrigo Pacheco é um dos que ficam na linha de frente, em encontros da Faria Lima, cobrando rigor fiscal do Haddad e rigor fiscal, e o Lira também, cobrando rigor fiscal do Haddad e do Lula. Aí o que acontece? O Rodrigo Pacheco, ele tem advogados, uma renegociação das dívidas dos estados, com Minas Gerais à frente. Nós já fizemos programa aqui com o Fernando Pimentel, ex-governador de Minas, explicando toda a origem da crise fiscal de Minas Gerais e como que as contas públicas lá estão complicadas. O Zema governou em cima aí de uma liminar, de um quebra-galho, e não resolveu a parada. O Pacheco quer aparecer como o cara que vai solucionar o problema da dívida de Minas e de quebra de alguns estados. Ele tem uma aspiração para ser governador de Minas, mas sabe-se lá o que a mosca azul faz com as pessoas. 2026 está aí, a direita está procurando o seu candidato, o Lula, por hora, tende a ser candidato à reeleição, mas no Brasil, de 2024 agora, no momento que a gente fala, comecinho de abril, né? Estamos no comecinho de abril, é isso, comecinho de abril, para 2026 tem uma eternidade. Aí, o Lula ficou bem chateado com o Rodrigo Pacheco, e com alguma razão, porque ele tem dado prioridade ao Pacheco na relação dentro do Congresso. Ele confia mais no Pacheco do que no Arthur Lira para governabilidade. E aí, o governo, conversei hoje lá na Fazenda, a ideia, se não houver o acordo que o Haddad está tentando fazer com o Pacheco, com o Congresso, para restaurar a receita, porque é o seguinte, tem uma regra que diz o seguinte, se tem um gasto, tem que falar de onde os recursos virão. Então, já fizeram um benefício ali, um agrado, uma caridade com chapéu alheio, chapéu da União, de 10 bilhões, tem que mostrar de onde vem o recurso. O governo está tentando conversar por aí, para poder colocar esse projeto de lei lá e chegar a um acordo, porque, de fato, a base do Lula é uma base conservadora e ele depende de negociação. Ele não pode simplesmente peitar os caras, né? Claro. Mas nós já também discutimos aqui no programa com a Heloísa Machado, com outras pessoas, como que o Lula costurou com o Supremo uma mão para a governabilidade do Executivo, que teve atribuições suas e parte do orçamento abocanhadas, né? Atribuições e parte do orçamento foram abocanhadas pelo Legislativo de Eduardo Cunha para cá. E o Lira joga pesado e a gente está vendo o Pacheco fazer esse jogo também. Muito bonzinho uma hora, quer lá um benefício para Minas, que implica gastar mais. Agora, Isso Kennedy, vai espetar na União. Diga, Zé. a gente sabe que esse é um ano de eleição municipal e como o Rodrigo Pacheco tem a aspiração de virar governador de Minas Gerais, ele precisa dos cabos eleitorais para essa eleição de governador e boa parte desses cabos serão os prefeitos, né? Então, quero crer que essa traição tenha sido justamente motivada por causa da eleição de prefeitos para ele ganhar a simpatia dessa turma, que pode eventualmente ajudá-lo a se eleger governador daqui a 2 anos. Isso. Construir base. Exatamente. Agora, diante desse quadro, em que não apenas o Rodrigo Pacheco, mas todos os senadores e deputados têm interesse na eleição e, portanto, todos eles têm interesse em agradar os prefeitos, qual a chance desse projeto de lei que o governo enviaria para tentar corrigir o problema, primeiro, ser apreciado antes da eleição?
ou seja, ainda esse ano para tapar esse buraco de 10 bi. Dois, se aprovado, já que, né, não é uma medida popular para os Isso. parlamentares. Diante desse quadro, você acha que a vingança junto ao Supremo é a mais provável ou eles vão tentar ainda o projeto de lei? Eu acho que a vingança via Supremo é mais provável, mas eles vão tentar o projeto de lei até para que essa vingança soe uma vingança mais profissional, não foi isso como mera retaliação. Falar, vocês não me deram aqui o que eu queria fazer por acordo, eu sou obrigado a recorrer, porque eu tenho uma meta para cumprir, dinheiro não nasce em árvore. O governo Uhum. perdeu, o governo não queria prorrogar a desoneração, perdeu. O governo mandou uma medida provisória para arrumar a casa, perdeu também nessa batalha. A tendência é perder ou fazer uma concessão muito alta num projeto de lei, né? Até para uma questão de aparência e de governabilidade, tem que fazer esse gesto. Agora, pegou mal para o Pacheco. Pacheco sentiu um pouco o golpe disso, porque o Lula estendeu o tapete vermelho para ele, recebeu o Zema, mas tem deixado claro que a voz que tem atuado para renegociar a dívida de Minas é o Pacheco, tem prestigiado, essas coisas também contam na política, sabe, Zé? A questão Sim. dos acordos e dos códigos de Brasília. O Haddad tem sido o ministro da Fazenda, pode ser acusado de, se quiser, menos de um ministro intransigente na negociação com o Congresso. Ele é um ministro que tem paciência para gastar sola de sapato no Congresso, escuta deputado, escuta senador, né? Tem atuado com responsabilidade fiscal, sim, é até criticado à esquerda pelo PT por isso, né? A nova regra fiscal é criticada por setores do PT como um mini teto, mas um teto de gasto também, que sufocaria ali despesas sociais. O PT e uma ala do PT cobra muito o Haddad. Portanto, ele tem um crédito junto ao Lira e junto ao Pacheco. Agora, você tem toda a razão. É ano eleitoral, a base do governo é frágil desse ponto de vista, porque é um governo conservador. Então, o caminho de acionar a AGU, disseram para mim que é o mais provável que aconteça, e levar a batalha para o Supremo, e lá tem chance de Uhum. ganhar. O Barroso, o Gilmar, os ministros do Supremo têm sido bastante sensíveis às demandas do Executivo para a responsabilidade fiscal, porque senão vira também um discurso hipócrita, né, Zé? A imprensa faz discurso de responsabilidade fiscal, o mercado faz, mas aí na hora de cobrar, né, cobra só Só que isso vai do Haddad realimentar e do Lula. a guerra, né? Pois, Porque aí, se o Supremo vai e contraria o Congresso, daí o Congresso põe lá para votar um daqueles projetos que sacaneia os ministros do Supremo, né? E só vai não, piorando, né? A situação vai não, degringolando e a governabilidade vai ficando cada vez mais não, ficou difícil. difícil demais. Hoje na Fazenda brincaram comigo. Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer colocar água na forminha. Entendeu? Então, né? Essa é Todo uma mundo briga quer que eu tenho gelo. até aqui em casa, viu? E eu Exatamente. posso dizer que quem consome o gelo sou eu. Na hora de É, fazer o Aperol Spritz aí do Zé, vai procurar o gelo, né, Zé? Cadê o gelo? Né? exatamente. Você É daí isso. pergunta, você colocou o gelo na forminha? Não? Como é que você quer que o gelo apareça lá, né? Exatamente. É exatamente isso. Não, o problema Dinheiro é a não falta nasce em de gelo. árvore, Chegamos, dinheiro não a nasce em síntese do árvore Kennedy e é não. Fala, Zé, fala aí, fala aí. tá faltando gelo em Brasília. Ninguém Faltando quer fazer gelo em Brasília, tá certo. ninguém quer pôr água na forminha, entendeu? Ô, Todo mundo. Kennedy, enquanto você põe gelo na forminha aí, Oi, da vamos sua lá. síntese, eu vou ler alguns dos comentários que chegaram aqui, são vários. O Danilo Sotero Rogério voltou a ser o pole position dos comentários e deu uma resposta parecida com a sua. A pergunta é como o governo vai se vingar da derrota econômica no Senado, e o Danilo disse, indo para o STF, que vem se provando menos conservador que o Legislativo. O Rafael diz que o governo tem um Congresso completamente hostil, que não consegue nem barganhar direito. O Juliano, ainda tem muito golpista no Congresso e no Senado. Se já tivessem caçados e presos, o país estaria andando para frente. É Calma, isso aí. Juliano. Tereza de Souza, boa Tá tarde de doido? Brasília.
Por favor, tragam boas notícias. Tá difícil, Teresa. A gente se esforça, todo dia a gente tenta, mas você sabe que tem aqueles cínicos que por vezes a gente se enquadra entre eles de que boa notícia não é notícia, né? É. O Mário rapaz tinha falado Rodrigues. antes, o rapaz tinha falado antes de caçar mandato de deputado e senador, é isso? Foi É, isso? exato. É. Não, pode não, pô. Que isso? E Não, prender. Não não, isso bastava é caçar, tinha que ditadura. prender. Nós somos contra. Temos nojo às É, ditaduras, exato. como dizia Ulisses Guimarães. O Mário Rodrigues diz boa tarde desde Barcelona. Você vê que é uma audiência internacional. Cidade Primavera linda. chegou forte no calor. Bom, na verdade, nem teve inverno. Tem gente que não acredita em crise climática. É que não é só aqui. O Ítalo Moraes diz que vingança é uma palavra muito forte. O Senado quer o velho faz-me rir, ou seja, solta dinheiro da mão deles. Às vezes não é só dinheiro, né? Às Né? vezes é a política, o poder, a demonstração de poder é importante. A Maria Não, e é Sandra, legítima a briga pelo orçamento. A gente sabe que tem. Agora, claro, tem que ser uma briga transparente, né? Porque assim, de onde que vai sair o recurso? Quem que a gente vai sacrificar? Vai sacrificar os mais pobres? A área social? Né? Há prefeituras que precisam de desoneração, prefeituras mais pobres. O governo está fazendo uma concessão nesse sentido. Não pode ser uma baseada, tem que ter critério, né, Zé? sim. A Graziane Ramos diz, enfim, conseguindo acompanhar ao vivo, dá uma boa tarde para os doces de coco. E os analyzers estão crescendo, diz ela. Estão sim, Graziane. Ela acha que o governo não vai se vingar. No máximo, vai fechar um pouquinho a torneira. E o Luiz Soares finalmente diz, depois da intensa pesquisa, finalmente descobri que Danilo Sotero Rogério não existe fisicamente. É personagem criado pelo Toledo com o uso da inteligência artificial. O Luiz Soares, não é Existe. verdade. O Danilo existe e um dia nós vamos provar. Exatamente, boa, Zé. E a sua síntese, Kennedy? Haddad deve recorrer ao STF para amenizar derrota em desoneração, porque ele já perdeu, né? O que ele está Ah, tentando fazer é segurar um pedaço da arrecadação. É, parece um buraco no dique e colocar um dedo. É o que ele está uhum. tentando fazer para ver se consegue cumprir a meta de déficit zero, que não deverá ser cumprida, mas ele estava caminhando para uma coisa quase pertinho ali, o que ia para ele ser uma grande vitória. Então, ano eleitoral tem essas coisas aí. Haddad deve recorrer ao STF para amenizar derrota em desoneração. Beleza, Zé? A versão B dessa síntese seria Haddad leva a forminha de gelo ao Supremo, né? É, Exatamente.